A partir de agora, você vai ouvir o programa Reavivados. Apresentação: Renato Camargo. O programa que vai nos despertar e dar incentivo para começarmos a semana com as pegadas do Salvador. Você está na Missão FM 87,9. Deus seja louvado, um bom dia, com imensa alegria aos irmãos aqui que nos acompanham. Já tem aqui, eu já estou acompanhando, deixei aqui do lado. Como Deus é grande, como a obra do Senhor. Eu confesso para vocês que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, às vezes nós desanimamos um pouco. Mas aí eu li uma palavra que eu nunca esqueço: nenhum trabalho para o Senhor será em vão. Então hoje aqui nós já temos muita gente já que estava já esperando, aguardando. O chat aqui está cheio de ouvintes aqui, de pessoas que estão acompanhando aí. A Rádio Missão FM, né, também. Irmãos, eu vou aqui passar um pouquinho do chat, porque nós temos hoje um assunto que tem atingido aí as pessoas, e nós temos que, esse assunto é um pouco longo, e ele é maravilhoso. O que acontece quando morremos? Esse assunto já foi falado aqui na rádio, mas muita gente tem pedido esclarecimentos, né, pedido o texto. Então isso é muito bom você estar anotando, tá? Porque nada vai ser falado de mim. De mim, do eu, não pode vir nada bom, mas o Espírito Santo, ele é tão bom que ele pode habitar nos vasos que querem que ele seja habitado. E eu quero que o Espírito Santo habite em mim, que a palavra dele fale aqui na minha boca, que ele use o seu servo. Então oremos para que o Espírito Santo possa vir e possa pairar sobre este lugar e encher este lugar. Encher este lugar. Amém? Vamos orar. Incline suas frontes e oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, amado Pai, quero pedir perdão pelos pecados, Pai. Pai, olhe por nossa mente, pelo que pensamos, que o Senhor possa limpar os corações de angústias, de revoltas, de tudo que não presta. Pai, tira dos nossos corações. Prepara esse terreno do coração para que nós possamos receber essa mensagem do céu. Essa mensagem de alívio a muitas almas, que muitas das vezes pensam que as almas estão vagando, que muitas das vezes pensam que estão falando com seus entes que foram, e isso tudo não passa de uma grande mentira. Orienta-nos, Pai, esteja à frente desse trabalho, em nome de Jesus, amém. Irmão, esse assunto é tão maravilhoso que quando eu conheci ele, esse assunto é tão maravilhoso que houve uma libertação na minha casa e na minha vida. Porque assim, logo, tem um testemunho da minha esposa. Ela ficou órfã de pai e mãe muito cedo. Então ela sofria, ela saía sonambulando pela casa à noite, e eu tinha que trancar as portas, as janelas, porque ela saía correndo pela noite, vagando, assim, desesperada, porque sonhava, tinha pesadelos, e falava: minha mãe está sofrendo, minha mãe, né? Outras pessoas também, que não conhecem a palavra direito, que ainda estão sofrendo sobre o engano de Satanás. Chegou uma irmã outro dia, falou: vai lá no centro e fala com a sua mãe, ela vai vir, né, e vai falar com vocês, né, isso vai aliviar seu coração. E quando a minha esposa soube desse estudo, né, isso libertou ela, né, porque nós sabemos que o espírito, quando nós morremos, nós não lembramos de nada, é como se fosse um coma, né, e isso libertou. Tanto é que isso que trouxe, esse estudo que trouxe a minha esposa. Primeiro eu vim para Deus, busquei o Senhor, e conforme eu fui falando com ela aceitou um estudo, e então logo o irmão Machado foi fazer esse estudo lá em casa. Ele estudou comigo
mais de 5 anos nós ficamos estudando a Bíblia antes de eu aceitar a mensagem, que eu tinha uma repreensão sobre... Na verdade, eu não gostava de crente, né? Eu tinha uma represália sobre religião. Eu não entendia o propósito de Deus, né? Então, esse assunto é libertador. Então, preste muita atenção, porque tudo que eu vou falar está na Bíblia. Se você quiser anotar, se você quiser não, é bom você anotar. Para que não seja assim o que diz o pregador. O pregador não tem a verdade. O pregador transmite a verdade de algum lugar. O pregador nada sabe. Em mim mesmo, eu sou trapo de imundícia. Mas no Senhor, eu sou apenas o conduto, né? Então, sempre é bom você conferir os textos e analisar. E como eu vou dar muitos textos, você pode anotar depois para conferir na sua Bíblia. Eu não quero, assim, ofender ninguém, tá? O propósito não é esse, é simplesmente de passar a verdade. E a verdade, às vezes, para uns vai ser maravilhoso e para outros vai ser dolorida, tá? Para outros irmãos, quem sabe os irmãos espíritas, né, podem sentir assim que não acredito. Se não acreditar, é um propósito seu. Você tem o direito de não acreditar no que está escrito aqui, mas isto é para a sua salvação. Isso é para a sua salvação. E isso é o que Deus falou, não é o que eu estou falando. Então preste muita atenção. Aos irmãos evangélicos também, que se preparem, prepare o seu coração, abra o seu coração sem restrições. Muitos irmãos evangélicos acham que a pessoa morre e vai para a glória. Isso também não condiz com o que está escrito aqui na palavra de Deus, né? Então, muitos irmãos, às vezes os irmãos católicos acham que tem um purgatório, que é um momento lá. Isso não tem na Bíblia também. Então prepare o seu coração, não como assim uma disputa, um questionamento. Ninguém é ganho por debate. A irmã White, escritora norte-americana, disse um dia que aquele irmão que é ganho por debate não se firma na fé nem na igreja de Deus. Então não é para ganhar você com debate. Que o Espírito Santo encha e encha a tua casa, a tua mente. E como o apóstolo Paulo diz, seja renovado pela renovação da sua mente. Não emoção. Emoção é muito perigoso. Não agimos pelo coração. O coração é enganoso e perigoso, terreno perigoso. Agimos pela mente, pelo raciocínio. E depois o coração terá o seu lugar certo e na medida certa. Nós vamos falar de Deus, falar de coisas que estão na Bíblia, para explicar o que acontece. Amém? O homem foi criado para ser imortal. Vamos lá. Nós fomos criados para ser imortal. Então em João 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui está falando de Jesus Cristo, né? E no princípio ele estava lá. Ele era Deus, ele era o verbo, ele era a palavra, né? E ele fez todas as coisas. Aí em Gênesis 2:7 diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Então foi feito ali um boneco de barro, e Deus soprou na narina dele. Então ele foi feito alma vivente. Então ele era pó, e foi feito ali um boneco desse pó, da areia, da terra. E quando soprou, ou seja, expirou, Deus expirou vida nesse boneco, e ele virou alma vivente. Em Gênesis 2:8 diz, sobre a condição, em Gênesis 2:8, nós vamos falar agora qual que era a condição para nós termos a vida eterna. Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha só, beleza, criou um jardim. Aí no Gênesis 2:9, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Tinha a árvore da vida, que era para o Adão comer,
né, que essa árvore, ela, alguns estudos assim, diz que essa fruta é que dá a vida. Nós temos que comer essa fruta para continuar tendo vida eterna lá no céu. E do lado, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não sei se está próximo. Aqui fala assim, ó, no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, entende-se que essa árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali próxima, né? Mas bem distinta, elas eram distintas. Em Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Então, houve assim, ó, você pode comer de todas e da árvore da vida, mas dessa não comerás. Deus fez um teste de fidelidade, e todos os outros planetas passaram nesse teste, né? Foi um teste de fidelidade com a raça humana. Então agora sim, ó. Então o que o homem perdeu quando ele comeu o fruto? Em Gênesis 3:6 diz: E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu ela. Irmãos, olha assim, Deus, ele prepara tudo. Ele enviou anjos lá e avisando. Satanás, quando foi expulso do céu, ele caiu na terra. Ele ficava rodeando a terra. E anjos avisaram que poderia-se eles ser às vezes influenciados. Então não eram para eles se separar e para eles tomar cuidado. Deus avisou e os anjos também reforçaram esse aviso para que eles não caíssem em tentação. Mas então ela foi e comeu da árvore, né? Adão disse: Porquanto desses ouvidos à voz de... Aqui, ó. Em Gênesis 3:13. Gênesis 3:17. E Adão disse: Porquanto desses ouvidos à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Nesse momento, então, o Senhor disse a Adão, né? Você desobedeceu, você comeu. Maldita é a terra. Aí começam as maldições. Maldita é a terra por conta de ti. Com dor comerá dela todos os dias. O homem não ia fazer trabalho cansativo. Não ia. Nós iríamos viver uma vida sem labuta. Mas Deus já dá a primeira maldição. Em Gênesis 3:17, vamos lá, é isso que eu li. Em Gênesis 3:19 diz: Do suor do teu rosto comerás teu pão. Olha só, outra maldição. Até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto é pó, e em pó tornarás. Então, quando o homem pecou, quando ele desobedeceu a Deus, então veio as maldições. Então ele falou assim, ó: eu te fiz do pó, e ao pó você agora tornará. Então ele não poderia mais participar do Éden. Olha só, por que ele teve que ser expulso do jardim? Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós. Deus está falando da divindade, sabendo o bem e o mal. Que o homem era como se fosse uma criança, um ser celestial que não conhecia o mal. Então a árvore da vida deixou ele conhecedor do bem e do mal também agora, né? Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha só, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. O jardim, eu entendo que o jardim era um pedaço do céu na terra. E ele tinha, a árvore da vida dava vida eternamente, né? Lá não sei se é em Ezequiel, fala assim que nós comeremos dela, todo mês nós vamos comer da árvore da vida, né?
E também fala que nós vamos comer das folhas dela, que é para a cura das nações. Que quando nós fomos resgatados aqui dessa terra, isso eu vou falar lá na frente, nós vamos comer dessa folha para que possamos ser elevados em estatura e inteligência como os anjos santos, como os santos do céu. Então, aqui, ó, ao ser expulso do paraíso, Adão tornou-se mortal. Por isso a mortalidade passou a todos os homens. Então agora o homem era mortal. Deus tirou a árvore da vida, então agora, a partir do momento ali, era contagem regressiva, ele iria morrer, porque ele pecou. E o salário do pecado, como diz em João, é a morte. Então ele pecou, ele tem que morrer. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Lindo. Isaías 51:12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Em Isaías está falando que o homem é mortal. Está falando que o homem é um ser mortal e não imortal. Porque muitos acreditam na imortalidade da alma, que a alma fica vagando. Mas aqui está falando, outro texto, Isaías 51:12. E eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em erva? Olha só, Deus falando sobre que o homem é mortal. Em Salmos 8:4 diz assim, ó: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Então, confirmando aqui que o homem agora ele é mortal, ele é um ser que ele acaba, ele vira pó, ele volta para o pó. Aí agora, então, resumindo, o homem era imortal, depois tinha uma condição para ser imortal, e agora Adão quebra essa condição, então ele volta a ser mortal, ou seja, ele volta a ser, com o tempo, agora é contagem regressiva. Você nasceu, você vai morrer, é uma coisa natural, né? Agora, como a imortalidade readquirida? Então Deus, com seu amor, agora vamos ver como ele fez o plano. Agora vem um plano da redenção. Quem somente é imortal? 1 Timóteo 6:15 e 16. A qual seu tempo mostrará, bem-aventurado, é o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Então só Deus é imortal. Agora tem uma nova condição para nós podermos sermos imortal. Qual condição é essa? Vem o plano da redenção. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é o salário do pecado? É a morte. E a morte é para mim e para você. Morreu, acabou, nunca mais vai virar pó, vai virar esterco. Mas Deus vira e fala assim, não. Eles não vão padecer. Meu filho vai padecer no lugar deles. O plano da redenção. Olha só. Entre Pai, Filho e Espírito Santo agora é ditado o plano da redenção. Então, ninguém podia morrer no lugar do homem, ninguém. Tinha que ser um sacrifício perfeito. E não existe sacrifício perfeito a não ser o próprio Deus morrer. Então o Deus virou e falou assim, eu vou por eles, eu vou morrer por eles, porque o salário do pecado é a morte. Aí, para a humanidade não ser extinguida, para essa raça nossa não ser extinguida, Deus fala, eu vou morrer por eles. Olha só, aí ele aceita. O Pai é uma reunião entre... eles são um, mas são três. É uma reunião que há no céu. O Cristo se faz filho, né? Ele sempre foi filho, ele se faz filho, mas
para esse propósito que ele sabia que ia acontecer, que o homem ia cair. Então ele faz esse propósito de amor. E ele se torna homem e vem aqui na terra e morre por mim e por você. Então, quando ele morre, então agora é uma chance. Nós temos agora a segunda chance. Não vamos mais morrer, padecer no pó. Olha só. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora Cristo está falando o seguinte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele agora liberta que jeito? Liberta os cativos agora que eram cativos da morte, que não tinha esperança. Agora tem esperança na vida eterna. Na ressurreição dos santos. Em João 11, 26 diz: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Foi uma pergunta que Cristo fez. Em João 6, 47 e 51, na verdade vos digo, aquele que em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então agora foi o único caso de encarnação. O Deus se encarna no humano. O Deus agora vira Deus, só que homem. Com todos os sentidos do homem, com todas as fraquezas do homem. Para que ele possa morrer como homem. E ele tinha que ser perfeito aqui. Ser perfeito, ele não podia pecar em nada. Porque senão tudo estava perdido. Como ele era Deus, se ele fracassasse, o céu estava perdido e os outros mundos todos perdidos. Porque seria Deus Filho e o Deus Pai ia entrar em guerra. Simplesmente o Deus Filho ia ser aliado de Satanás. Olha que risco que ele pôs. Em vez de ele pegar e implodir tudo, acabar conosco, deixar nossa raça se autodestruir, porque nós somos autodestrutíveis. Ele fala: não, por amor. Essa raça eu que criei. Eu sou responsável por ela. E ele vem então por mim, por você. Gente, é lindo o plano da redenção. Em Mateus 19, 16, 17 diz assim, ó: e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para eu conseguir a vida eterna? Ele disse: por que você me chama de bom? Não há nenhum bom senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele ensinou, ele falou assim: você quer ter uma norma de saber se você está bem? Ouça os mandamentos. E eu te darei força para cumpri-lo, e você terá a vida eterna. Crê em mim. Crê em mim e faça o que eu faço. Olha, aqui tem uma coisa muito interessante. Agora entra como que vai acontecer isso. O apóstolo Paulo diz agora em 1 Coríntios 15, 51, como que vai ser isso. Então, o homem vai morrer, então, e agora, por Cristo, agora os santos, os que creram nele, vão ressuscitar, certo? Agora o apóstolo Paulo diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando o apóstolo Paulo fala isso, nem todos dormiremos, é porque quando Cristo vier, não vai estar todo mundo morto, vai ter vivos. Olha só. No momento, no abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O apóstolo Paulo fala aqui como se Cristo fosse chegar no tempo dele. Olha, Cristo vindo, nós em vida, os mortos vão ser ressuscitados primeiro e transformados, e nós vamos ser transformados. Aí ele fala assim, ó: porque convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Lindo. Lindo. Então assim, ó, ao morrer, então, nós concluímos que ao morrer o homem
não vai para o céu nem para o tormento. Tudo tem um lugar. Deus é muito organizado. Ele fez tudo muito bem pensado. Quando você morre, você não vai direto para o inferno, nem para o céu, nem fica vagando. Olha aqui, João 5:28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Olha só, todos os que estão no cemitério, todos os que estão no caixão, todos os que estão debaixo da terra vão ouvir a sua voz. Porque está lá em Apocalipse, não vou misturar os estudos aqui, mas está lá. Vai ser um estrondo a voz dele. Todos ouvirão. E muitos do que dormem, em Daniel 12:2 diz, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós temos aqui, vamos continuar a leitura. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Nesse momento, Eclesiastes 9:10 está falando, é a Bíblia. Quando você morre, você não tem conhecimento, você não pensa, você não tem sabedoria. Você entrou ali num apagão. Puf, apagou. Então, e o purgatório? O purgatório é aquele pensamento de que a pessoa tem uma chance de ficar lá, renovando para depois ir para o céu. É mentira. O purgatório é a criação de Satanás. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só. Se eu imagino na minha cabeça que tem um purgatório, eu imagino que tem uma segunda chance. Se eu imagino que tem uma segunda chance, então por que eu vou ser santo nessa chance aqui se eu tenho uma segunda? Deixa quando eu morrer. Na hora que eu estiver no purgatório, eu vou falar, nossa, eu vou ser santo. Vão orar lá por mim, aí logo eu vou para o céu. Não é assim não. Aos irmãos espíritas, eu entendo que os irmãos espíritas acreditam em uma outra vida, né? Em uma outra vida para poder, cada reencarnação, eles reencarnar melhores. Ótimo, beleza, eu respeito o pensamento de vocês. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos espíritas nesse momento é assim, e se tiver só uma chance, que é essa? Se você não tiver a segunda. Então, se tiver a segunda, ótimo. Eu tenho que trabalhar nessa como se fosse a última. Se tiver uma segunda, ótimo, vai ser melhor. Mas e se não tiver? Então, alguns enganos satânicos estão sendo introduzidos. Para quê? Para que você despreocupe. Despreocupe. Olha só. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Olha aqui, em Gênesis 37:35, está falando aqui, para onde foi Jacó? Jacó morreu, olha só. E levantaram-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Jacó sabia como que era a morte. É descer a sepultura, irmãos. Você não pensa nada. Você apaga, vai ser como um sono. Aí, você já viu à noite que você dorme muito bem, você fecha o olho, na hora que você abre de manhã, quem está morto lá não sabe que está esse tempo correndo. Ele fechou o olho. Na hora que ele abrir, ele está ou para a ressurreição dos salvos, ou ele está para a condenação dos ímpios. Vou falar disso agora. Em Gênesis 42:38 diz, ele porém disse, não descerá o meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza e sepultura. Sabia que ia morrer. Em Gênesis 54:5 diz, passamos, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo, se agora tem achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, o meu pai me fez jurar, dizendo, eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, que te peço, que eu suba para que sepulte o meu pai, então voltarei. Ele ia guardar o pai dele, o corpo do pai dele, sepultar o corpo do pai dele lá na nova terra. Entendeu? A morte é conhecida, nós sabemos aqui. Então, os patriarcas e profetas sabiam que seriam condenados à morte.
Eles sabiam que viria um Messias, porque tinha a questão do sacrifício. O sacrifício do cordeiro, todo o cordeirinho que era sacrificado já era visando um homem, o Deus que iria ser sacrificado pela humanidade. Mas eles sabiam que a condenação é certa. Para mim e para você a condenação é certa. Nós iremos à sepultura. O patriarca Jó, para onde foi, quando morreu? Olha aqui Jó. Quem dera que me escondeste na sepultura e me ocultastes até que a tua ira fosse e me pusesse um limite e te lembraste de mim. Então Jó, no momento de agonia, Jó falou, eu preferia estar morto, porque morto não sente nada. Eu queria apagar a minha vida, estou cansado. Jó de novo, outro patriarca, Davi. Você acha que Davi está no céu? Davi está no pó da terra. Olha aqui em Atos 2:29. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sua sepultura. Davi não subiu aos céus. Agora nós vamos chegar lá, nós vamos chegar aos poucos. Em Atos 2:34 diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha só, quando Jesus morreu, ele não foi para o céu. Olha outro fato. João 20:17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele virou para João e falou, eu ainda não fui no Pai. Porque quando Cristo ressuscitou, o que aconteceu? O amor de pai e de filho, o amor de Deus é tão grande, que ele virou e falou, não encoste em mim, não me detenhas, porque eu preciso ir ao Pai, eu não fui ao Pai. Esse ir ao Pai era para ele pegar as bênçãos de Deus, falar, Pai, o meu sacrifício foi... Ele sabia que foi aceito, mas ele foi ao Pai primeiro. O meu sacrifício foi aceito para salvar a humanidade, tu aceitas o meu sacrifício? Podemos de novo chamá-los filhos de Deus. Olha só que lindo. Deus, quando Jesus morreu, ele não foi para o céu, ele ficou na sepultura por 3 dias. Algumas exceções, agora vamos falar. Olha, nós tivemos Enoque, Moisés e Elias, essas exceções, olha só, que subiram ao céu. Agora eu vou explicar por que teve essas exceções. Hebreus 11:5. Para a fé, Enoque foi transladado, para não ver mais a morte, e não foi achado, porque Deus o levou, o transladara. Visto como antes a sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi transladado, de tanto que ele foi um homem assim que andou com Deus 300 e tantos anos. Ele viveu 315 anos, Enoque. Você pode ver que a degradação vem, né? Primeiro Adão viveu 900, aí vem a degradação do homem. Hoje nós vivemos o quê? 80 anos? 60? Então, Enoque representa aquelas pessoas fiéis. Ele andou tanto com Deus que Deus levou. Deus falou, não vou deixar Enoque nessa terra. E ele levou. Ah, Renato, então ele levou, ele pode me levar também. Calma. Então, se você se acha tão santo assim para ir como Enoque foi, então talvez Deus te leve mesmo, né? Mas aqui está falando que Enoque foi, tiveram 3 exceções. Aí depois fala de Moisés, Mateus 17:3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. No Monte da Transfiguração, lá, quando Deus se revelou sua divindade ali, aqueles 2 apóstolos mais íntimos, apareceu no fundo Moisés e Elias. Mas por que Moisés então foi levado, Renato? Por que Moisés está no céu? Moisés foi levado desde o início representando os mortos que morreram fiéis, crendo em Deus, crendo no Salvador e crendo em Jesus Cristo. E Elias morreu representando os vivos. Vocês lembram que nem todo mundo vai estar morto? O apóstolo Paulo falou que nem todo mundo vai estar morto. Elias foi levado numa representação dos vivos que ainda seriam encontrados nessa terra maldita aqui, os santos que ainda seriam encontrados e seriam transladados, representando Elias. Olha as representações de Deus. Então, cessa-se essa história. Nós sabemos que os que foram uma representação, né? E que Deus leva
quem Ele quer e Deus faz a representação que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas tudo tem um sentido bíblico, um sentido raciocínio, um sentido literal, um sentido contextual, um sentido hemenêutico, a exegese do texto, dos contextos. Por isso que tem muitos textos aqui, para que sejam debatidos todas as dúvidas. Olha aqui, João 3,13. Tem um detalhe aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Renato, mas está falando nesse texto que ninguém subiu ao céu. É verdade, ninguém subiu ao céu a não ser Deus. Os outros, Moisés não subiu ao céu, Moisés foi levado. Enoque foi levado, ele foi transladado. E Elias foi levado, lá fala, numa carruagem de fogo. Ninguém subiu ao céu, né? Foi só Deus mesmo que subiu ao céu, porque Ele é Deus, né? E Ele sobe e desce a hora que Ele quiser. E esses homens que foram levados, ninguém mais subiu ao céu, ninguém subiu ao céu. Estão no pó da terra. Olha só. Então, os ímpios mortos não estão no tormento eterno ou inferno, e sim no pó da terra, aguardando o juízo. Agora vem. Deixa eu só esclarecer algumas coisas aqui sobre os mortos, né? Então nós vimos aqui que eles estão ali, então os mortos, né, estão ali no pó da terra, e eles vão ser julgados até o último dia da vida deles, né? Eles vão ser julgados até o último dia. Então quando fechou o livro, acabou. A pessoa não tem mais chance. Eu e você, se o meu livro fechar hoje, acabou, você não tem mais chance. Você vai ser julgado pelos seus atos na terra. E principalmente pelos seus últimos atos. Não pelos primeiros. E também, às vezes você leva uma vida aí de santidade, tem muito tempo, e agora você caiu. Você fala, não, eu fui muito bom, eu vou para o céu. É mentira, é engano satânico, meus irmãos. Não creio nessa mentira. Não creio nessa mentira, você só tem essa vida, você só tem esse momento, você só tem a sua vida. Na hora que a porta da graça vier e fechar, às vezes nós não vamos morrer, mas fecha-se também o livro da vida, tá? Na hora que você morrer, fechou o seu livro da vida. Se você está vivo, se você está vendo isso aqui, eu falo isso para mim, primeiro chegou para mim, Renato, se você está aqui falando essas palavras, muda seus atos, seja um homem santo, aproveita esse momento. Porque hoje nós temos essa doença que está matando, gente. Essa doença pode estar levando muita gente. Então eu tenho que estar preparado todos os dias. Porque Deus pode voltar e porque eu posso morrer, que é o mais fácil. Porque Deus volta a hora que Ele quiser. Ele volta a hora que Ele achar que, pronto, encheu-se a ira da iniquidade desse povo. Agora eu vou cumprir. Então Ele fecha a hora que Ele quiser. Por isso que Ele não veio até hoje, porque Ele não quer que nenhuma alma se perca. E tem alguns trabalhos, mas faz outros estudos. Então vamos lá. Os ímpios mortos não estão no tormento eterno ou no inferno, e sim no pó da terra. Olha só. Em 2 Pedro 2,9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, serem castigados. Então está todo mundo dormindo, ninguém foi para o céu, ninguém vai para o inferno, tem um dia certinho para tudo isso. Presta atenção. Aí vem assim, ó, Romanos 2, 5 e 12. Mas segundo a tua natureza e o teu coração impenitente, estourais a ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo. O apóstolo fala que terá um dia. Romanos 2, 5 e 12. No dia da manifestação da ira do teu juízo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, no dia da ira do Senhor, tudo vai ser passado da limpo. Igual se você está me escutando hoje aqui, aí no dia do Senhor você vai falar, não foi avisado para você. Então, atentes para você e para mim essa mensagem. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes, né? Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal,
primeiramente o judeu, o grego. Então, está falando em Romanos 2, 5 a 12, está falando que terá um dia. Mateus 11, 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. No dia do juízo, é um dia de fogo, no dia do... vai ter, ou seja, aqui em Mateus 11, 24, está falando que existe o dia do juízo. Esse dia é separado, vamos andando. João 5, 29. E os que fizeram bem sairão da sepultura da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos que tem uma ressurreição que é para os salvos, e nós vemos que tem uma outra ressurreição que é para os ímpios, para a condenação. Uma ressurreição para glorificar e uma ressurreição para liquidar os ímpios. Olha só. Quando será destruído os ímpios? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto na sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha só o tanto de ímpio que vai ter, para ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E Deus desceu fogo do céu e os devorou. Olha só. Nós temos na Bíblia o milênio. Eu vou falar rápido porque esse é outro estudo que muitos irmãos evangélicos não entendem. Muitos irmãos se perdem nessa hora. Olha só. Quando Cristo vier, vai ser antes do milênio. Ele vai vir e vai ressuscitar os salvos. Ressuscita. Vai ter a ressurreição especial. Esse é outro estudo também. Aí vai ressuscitar, vou falar só da ressurreição, vai ter a ressurreição. Aí esse povo, os salvos que morreram em Cristo vão ser recolhidos. Os outros e os vivos santos vão ser recolhidos. Vai ser tudo em um dia especial. Os ímpios que não foram recolhidos, aqueles homens que estavam vivos não foram recolhidos, vão continuar na terra. Com o fim das 7 pragas que vai ter, todo mundo vai morrer, vai virar... o verme vai comer essas pessoas. Todo mundo vai morrer, todo mundo morreu. Aí vem o milênio. No milênio, Satanás não terá ninguém aqui para tentar. Ele vai ficar preso aqui. Ele vai ficar preso aqui num milênio. Durante esse milênio, os santos, fala lá, é outro estudo, tá? Vão estar julgando tanto os anjos quanto os ímpios. Pessoas que pregaram, que falaram a verdade e outras, que vão estar lá no céu, vão estar ajudando nesse julgamento. Inclusive de pessoas que você pregou e não deram ouvido para você. Vão estar lá no céu. Então, levantou-se, levou, aí morreu todo mundo aqui na terra. Acabou. Aí o milênio, esse espaço de tempo é o milênio. Vão estar lá terminando, ajudando no restante do juízo, né? Terminou esse juízo lá, agora os ímpios vão ser ressuscitados. Quando eles são ressuscitados, aqui fala em Apocalipse 20, do 7 ao 9, esses ímpios vão se reunir, que são homens muito inteligentes, no espírito de profecia, a escritora norte-americana, nós temos um relato, né? Vão ter homens lá como Napoleão Bonaparte, homens muito inteligentes, eles vão reunir as armas ali. Satanás vai falar que foi ele que ressuscitou eles, então eles vão tentar sitiar a cidade santa. Porque a cidade santa desceu para que fosse efetuado o juízo. Nesse momento que eles sitiam a cidade santa, que eles tentam atacar, sai fogo da boca de Deus, Apocalipse 20, do 7 ao 9, e os devora. Pronto. E eles vão ficar sapecando lá pelos séculos dos séculos. Mas os ímpios vão ficar lá a vida inteira queimando, e nós lá no céu, eles vão ficar queimando aqui. Não é assim que funciona. Logo após, vão ser queimados. O cara que, vamos supor, a pessoa que faz nada para ninguém, ela é boa, ela é boa, uma pessoa boa, esse vai ser queimado igual uma palha. Às vezes ele nem vai ver o fogo. Os outros vão ficar no ranger de dentes lá, pelos séculos dos séculos. E os homens maus mais um pouco, e os últimos a ser queimados são os anjos, e por último Satanás, que é o maior, o que discordou, o que fez esse mundo tá como tá.
Ele vai colher o que é dele, já está pronto. Isso é profético, ele já caiu, ele vai ser queimado. Agora, não é profético que você vai ser queimado. Então nem eu. Então agora é a hora da gente animar no Senhor e querer estar na primeira ressurreição. Eu e você vamos estar lá na primeira ressurreição. Agora vamos lá. Obadias 1, do 15 a 16. Obadia 1, 15 a 16. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebês o meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, serão como se nunca tiverem sido. Olha só, olha aí, ó, não vai ficar eternamente queimando. Isso é mentira. Vai ouvir ranger de gentes, vai ouvir grito, vai ouvir choro e ranger de gente. Mas vai chegar um ponto que essa pessoa vai queimar, ele vai virar esterco para a terra. É onde Deus vai purificar essa terra aqui. Olha só, e ele não vai sobrar nem ramo. Fala aqui em Obadias, ó. Vai ser como se esses ímpios nunca tiverem sido. Eles vão virar adubo para a terra. Eles vão ser queimados, fulminados, não vai existir. Assim como teve em Sodoma lá. Até hoje o lugar é terra, não, é como se não tivesse existido uma cidade lá. Queimou tudo. Vamos seguir. Aí, Marcos 4, de 1 a 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Eles vão queimar igual palha. Todas as pessoas vão estar queimando. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Aquele povo não vai sobrar nada. Eles vão pular igual pipoca dentro da panela. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e sarareis e saltareis como bezerros na estrebaria. Olha os santos lá no céu, saltando igual bezerrinho na estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Olha, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias 4, do 1 ao 3. Você viu que aquele povo, os ímpios, vai virar, nós vamos pisar eles, porque eles vão ser pó. Aqui a nova terra vai ser regenerada. Ela vai queimar de cima até embaixo, não tem profundidade, ela vai queimar toda, tudo vai ser fogo. Porque ela vai ser de novo restaurada, e aqui vai ser uma terra sim, de paz e harmonia eternos. Aqui vão morar a grande multidão dos salvos. Salmos 37 e 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça e se desfarão. Olha só, você lembra de eu falar ontem eu fiz a pregação, falei assim, sobre a gordura, né? Sabe por que aquela gordura chegava com um cheiro suave? Porque Deus se agrada em ver o pecado sendo extinto, e Ele quer extinguir esse pecado lá, esse pecado que ainda resta em mim e em você. Ele quer que nós moramos com Ele na nova terra. É lindo, Salmos 37 e 20. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Olha aqui a segunda morte. Primeiro você morre porque você é ímpio, aí depois você ressuscita lá e morre para poder concluir a obra de Deus. Olha só, duas mortes. Um morre aqui nesse mundo, que vai morrer mesmo, e depois é ressuscitado para receber o fogo. Vai receber o fogo vivo, em vida. As pessoas vão ser ressuscitadas para receber o fogo da justiça. Apocalipse 21, 8. Deus é amor, irmãos, e é justo, e Ele vai exercer sua justiça sobre mim e sobre você. Está acabando, o nosso tempo está acabando, o que nós estamos fazendo? Olha só, os mortos não são conscientes. Agora eu vou matar a questão aqui, através da Bíblia, a questão de que morto é consciente, que os mortos vêm, fala com você, isso é mentira.
Deixa eu falar com vocês um negócio aqui, um segredo bíblico, que tem que ser falado, não é segredo, está na Bíblia. Na Bíblia não tem mistério. Uns falam que a Bíblia é mistério, é mentira. É só para você não ter coragem de ler a Bíblia, de procurar, de esquadrinhar. Ela foi feita em símbolos, porque se ela é feita de maneira aberta, ela não existia hoje, porque ela esconde o maior reino que é contra ela e vai ser agora no fim do tempo. Por isso que ela é em símbolos, não tem nada de mistério, são símbolos e são abertos para você e para mim. Olha só, os mortos não são conscientes, irmãos. Deixa eu ensinar para vocês uma coisa aqui. Sem crenças. Tem o Satanás, ele é no mundo desde que mundo é mundo. E ele sabe muita coisa. Ele não sabe o que vai vir para o futuro. Algumas coisas ele sabe que a morte dele está chegando. E quando ele ganha uma alma, ele queima menos. Se ele perde uma alma para Jesus, ele vai queimar pelos pecados daquela alma. Mas se ele ganha essa alma, ele queima menos tempo, ele vai sofrer menos. Então, quanto mais pessoas ele trouxer, menos ele vai padecer, porque sobre ele vai cair todo o fogo representativo de todos aqueles santos, todos os santos. O meu pecado e o seu, se conseguimos atingir a graça de sermos salvos, e vamos conseguir, certeza que vamos conseguir, o Satanás vai queimar pelo meu pecado e pelo seu. Olha só, a justiça de Deus, nós vamos estudar isso lá no céu o tempo todo, nós vamos entender como que funcionou isso, por que houve quedas, nós vamos entender mais lá no mundo. Eu sei que pode estar vindo muitas perguntas, muitas questões, mas nós vamos entender isso lá. E como, voltando aqui ao assunto, como ele sabe, quando vem alguém falar para você que vem um ente querido falar com você, é mentira. Esse ente querido, Satanás, sabe tudo da sua vida passada. Sabe por que ele sabe? Porque ele fica lá na porta do céu te acusando. Ele fica assim, na porta do céu não, que ele já está perdendo, ele perdeu esse contato de ir lá para a porta. Ele fica ali, ele é um acusador. Ele fez assim com Moisés. Quando Cristo veio ressuscitar Moisés, falou: esse é um pecador, esse é o que você não vai levar ele é meu. Ele fica acusando, porque ele sabe da vida passada, ele sabe dos erros passados. E ele sabe toda da história. Quando você vai ter um encontro com um médium, primeiro que tem muitos charlatão, mas tem muitos que têm acesso ao demônio. E o demônio conta a vida dessa pessoa querida todinha para você passada, mas ele não consegue contar a vida futura. E tem muito charlatão nesse meio que vai lá nas redes sociais e pega muitas informações também, porque Satanás instrui essas pessoas a fazer isso. Então é um engano você pensar que você do além, não sei o que do além, morreu, acabou. Pode ficar tranquilo. Então, mas só que muito cuidado com isso, com os charlatões, porque o Satanás é um charlatão. Ele vem e ele pode buzinar no ouvido daquele médium para falar coisas do passado lá. E você envolvido nessas coisas do passado, esquece do futuro, esquece de Deus, esquece de Jesus, esquece da salvação, esquece do plano da redenção. E enquanto Satanás te distrai nessas obras do mundo e do homem e dele, você está contado com os transgressores, porque você está preocupado em coisas que se foram. E Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Preocupe, irmãos, com a vida, e com a sua vida, com a vida dos seus entes queridos, com a vida da sua família, porque logo verá esse dia. E para você que conhece a palavra, não deixe de passar a palavra, não deixe, passa, porque lá no céu estará no registro do céu, e você nunca vai ser acusado de ter... Você nunca vai poder ser acusado de ter falado para aquela alma, de não ter falado para aquela alma. Nunca você vai poder ser acusado. É um ente querido?
fala para ele até o fim, até o dia que o livro da vida dele fechar. Porque aí você não vai poder ser acusado da morte dele, da morte eterna. O que me entristece não é essa morte aqui. Essa morte aqui não entristece cristão nenhum. Essa morte aqui é uma bênção, porque nós sabemos da vida eterna. O que me entristece é a morte eterna. Não deixe seus entes queridos padecer, não deixe vocês padecerem. Em Eclesiastes 9:10 diz: tudo quando vier à mão para fazer, faz em vida, porque no túmulo você não tem projeto. Em Salmo 146:4 diz: sai o espinho, volta para a terra. Naquele mesmo dia pereceu os seus pensamentos. No pó da terra você não tem visão, você não tem outra chance. Salmo 115:17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem no silêncio. Acabou. Deuteronômio 18:10-12: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreira, que é as pessoas que vêm e falam: eu tenho um recado para você, e vêm querer adivinhar a sua vida. Esses agoreiros, não mistura com esse povo, nem adivinhador, nem feiticeiro, não vá no feiticeiro. Olha aqui, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Se você ficar consultando quem consulta aos mortos, você estará na ressurreição dos ímpios. Eu lhe garanto, meus irmãos em Cristo Jesus, por favor, que Jesus possa abrir a tua mente. Isaías 8:9: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, que chiruleiam e murmuram. Aquelas pessoas que falam que estão falando em língua, mas estão aqui chiruleirando, abalaganachalabanga. Isso é churuleio. Eu não entendo, nem você entende. Isso não é dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo é caro, que churumeio, rachalabaganga. Isso é coisa do demônio, do diabo. O apóstolo Paulo fala assim: se tiver é melhor que você fale uma língua entendível, né, do que você querer ficar, eu estou falando inglês para nordestino aqui, não tem nada a ver, eu tenho que falar o português para o nordestino, para o goiano. Olha só o quanto de engano que tem, quanto de armadilha satânica que tem nesse mundo. Os mortos ficarão no pó da terra até a ressurreição. Outra prova aqui agora que os mortos ficarão, Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Haverá ressurreição, lembra agora? Dos mortos, dos justos e dos injustos. O apóstolo Paulo separa. Haverá ressurreição dos justos e dos injustos, confirmando o que eu te falei. Em João 5:28-29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal sairão para a ressurreição da condenação, que é aquela última que eu disse. 1 Coríntios 15:21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, como Jesus agora morreu, e ele ressuscitou, então é representando a sua e a minha vida. Que nós podemos morrer, mas que nós temos a ressurreição que é garantida por Cristo Jesus. E aos que o seguem, aos que creem nele. E aos que escutam seus mandamentos. 1 Coríntios 15:51 arremata o assunto. 51:52. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Apocalipse 25. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição. Então, primeiro ressuscita os salvos. Depois que acaba os 1000 anos, ressuscita o ímpio para condenação. Está aqui Apocalipse 25:6. Esta bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição.
sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha só, nós estamos tendo divisórios, não estamos? Confirmando o que eu falei, nada vem de mim, tudo está vindo da palavra de Deus, honrado seja Ele. Pequeno eu sou, mas nele somos fortes. Mas serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Apocalipse 20, do 5 ao 6, confira na tua Bíblia. Jesus aboliu a morte. Agora vamos lá, como que Jesus aboliu a morte? 2 Timóteo 1,10. É que a manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Jesus agora, o Satanás não detém a chave da morte, das cadeias da morte, ela está na mão de Cristo. João 10,10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus falou, não, vocês vão ter vida e vida em abundância. Essa abundância é tanto aqui na terra como lá no céu. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos praticam a carne e o sangue, também ele praticou as mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estávamos por toda a vida sujeitos a ser servos do diabo. Então ele vem através da morte dele, ele aniquila o diabo. A morte perfeita. E agora Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho a chave da morte e da região dos mortos. Amém? Ele tem a chave da morte e da região dos mortos. Então está esclarecido esta bênção para você e para mim. E fica este recado para o seu coração. Passe esse vídeo, multiplique esse vídeo. Este vídeo está falando só da Bíblia, vários textos. Não estou trabalhando com um texto isolado. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no teu coração e no coração de todas as almas que vão ver isto aqui e pela verdade vão reconhecer que Cristo Salvador é o Deus misericordioso, bondoso e que nos levará para a vida eterna. E um texto muito, muito lindo é o que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então